Dando continuidade ao nosso projeto de podcast a respeito da saúde integrada da mulher, com a nossa missão de trazer informações com qualidade, sempre procurando chamar convidados robustos, convidados que fazem a diferença, convidados com conteúdo, convidados carismáticos e que vêm acrescentar nessa, nessa busca da informação bem sedimentada. Eu tenho o prazer de chamar, neste episódio, professor doutor Gustavo Arantes Maciel, que é professor livre-docente pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, professor associado da mesma instituição, vem lá de Minas Gerais, formado em Belo Horizonte, depois deu um pulinho na Califórnia para fazer o seu pós-doutorado no Salk Institute em Biologia Molecular, veio para o Brasil, hoje ele é diretor científico da Originária Medicina Reprodutiva, consultor médico em ginecologia e biologia molecular do Laboratório Fleury. Gustavo, eu vou parar por aqui, senão a gente vai ficar uma hora só falando de qualidade e de titularidade sua. Muito obrigado por você estar aqui, muito obrigado pelo seu tempo, obrigado pela sua disponibilidade. Ô Luiz, é um grande prazer estar aqui. Eh, Como você sabe, você poderia resumir tudo isso aí num "sou amigo do Luiz", né. Ah, tá bom. Mas é um grande prazer, porque eu vi você se formar, né, eu fui seu professor, você foi um dos líderes lá dos residentes, né, e foi brilhante desde sempre, muito cordial, e a gente sempre trocou umas mineridades, né, então foi muito bom essa convivência com você e depois você foi crescendo, você foi se desenvolvendo e hoje você é um brilhante profissional e continua exatamente igual, sua essência não mudou. Obrigado, meu querido. Obrigado. Eu tive bons exemplos, né? Dentro de casa e fora dela. Ô, Gustavo, eu queria só para contextualizar aqui um pouquinho ainda da sua formação, mas algumas curiosidades a respeito dela. Depois, para a gente entrar no tema que eu quero abordar contigo, um pouquinho mais a fundo, que é o climatério, menopausa, terapia hormonal, terapia androgênica. Vou pegar um pedacinho da sua vida, da sua formação, que foi lá na Califórnia, no Instituto Salk, onde você fez seu pós-doutorado. E eu lembro de você me contar, na época que a gente encontrava nos corredores, que lá você teve a oportunidade de conhecer alguns prêmios Nobéis de medicina. Como é que é isso? Como é que é esse povo? Eles são gente igual a gente, assim, conversa? Como é que Pois foi é. isso? Pois é, ô Luiz, isso aí foi uma história engraçada, porque na verdade eu tinha ido para San Diego, com uma bolsa sanduíche para eu fazer meu doutorado. Na época eu comecei meu doutorado na Escola Paulista, eu já tinha feito mestrado lá, o meu orientador era o professor Edmundo Baracá, e aí acabou que eu fui fazer parte do meu doutorado lá na Universidade da Califórnia. E o país naquela época estava uma certa instabilidade, etc e tal, e aí eu tinha uma bolsa da CAPES, basicamente, que me mantinha lá. E basicamente eu falei assim, depois de um determinado tempo, eh, a minha meta era ficar lá um ano e meio para fazer o doutorado Com ovário e policístico, era era de isso? ovário policístico, eu estudava a ideia, na verdade, foi o que eu fiz lá, é estudar como os folículos das mulheres que tinham ovário policístico, eles se desenvolviam, né, e a gente mostrou que o jeito deles se desenvolverem desde o início dele, era um desenvolvimento muito estranho, muito diferente, basicamente. Então ele tinha um número maior de folículos, só que para passar de etapa em etapa que eles iam crescendo e se desenvolvendo, essas etapas elas sofriam atrasos. Então isso explicava de alguma maneira por que que elas têm uma dificuldade para ovular, por que que elas têm uma dificuldade para menstruar todo mês. E aí a gente resolveu trabalhar um pouco, vamos dizer assim, com uma lupa maior para tentar, Entender. entender isso, né. E aí eu tinha essa bolsa, eh, e aí foi terminando o ano,
E eu estava, tipo, com 70% do meu trabalho pronto. E aí eu comecei a mandar cartas para o Brasil, falando: "Olha, eu preciso de mais um tempinho, 6 meses eu termino", etc e tal. E aí eles basicamente falaram: "Olha, sem a menor possibilidade. Se você quiser, você pega as suas malinhas e volta, ou então você fica aí por Sustenta-se. sua conta". Então nessa história aí, e aí meu chefe me falou, eh: "Não, não, 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 pode deixar que eu banco você mais 6 meses e tá tudo tranquilo". E nessa mesma época os Estados Unidos tinha entrado em guerra contra o Iraque. E aí o que que aconteceu? O George Bush, o filho, ele cortou um monte de dinheiro para pesquisa. E aí basicamente esse meu chefe, que ele estava recebendo um dinheiro grande, há 22 anos, ele perdeu O todo o funding. dinheiro. Nossa. E aí, basicamente, ele fechou o laboratório. Você perdeu de 2 lados, daqui e de lá. Eu perdi, eu estava assim. Se E a aí guerra faz mal para você, bateu no bolso ainda, hein. exatamente. Então aí o que que aconteceu? Eu comecei a procurar alguns lugares para eu continuar, para ver se eu conseguia terminar minhas coisas, né. E aí, entre várias histórias, eu tive a felicidade de conseguir uma vaga de pós-doutorado, nesse instituto, que é o Salk Institute. Que é exatamente, ele foi fundado pelo Jonas Salk, né, que foi um dos inventores da vacina contra a poliomielite. E aí era um lugar sensacional e tinha, a propósito da sua pergunta inicial, tinha tinha 5 caras que tinham ganhado o prêmio Nobel É lá. coisa fácil, é corriqueiro, né. Exatamente. E aí eu entrava, fui fazer entrevistas lá num laboratório de um professor jovem lá, que ele estava lá, e aí eu olhava e falava assim: "Cara, eu nunca vou entrar aqui, porque esses caras, assim, só tem gênio aqui dentro, né, e eu não vou conseguir jamais, jamais, jamais". Bom, aí eu fiz um monte de entrevista, foi uma loucura total, etc e tal. Bom, acabei sendo admitido, porque o professor lá na época, esse meu professor, que foi meu mentor lá, meu chefe, ele estudava envelhecimento e reprodução. É interessante a gente pensar, mas existe uma conexão muito grande entre envelhecimento e reprodução, e mais, e metabolismo. Então, como eu tinha mexido com ovário policístico, metformina, insulina, hoje a gente sabe que a insulina ela tem muito a ver com o envelhecimento. E aí, se você conseguir diminuir a via de insulina, a ação da insulina no seu corpo, você tem uma tendência de viver mais. Só que tem alguns probleminhas, pode ser que você reproduza menos. Então ele queria tentar descobrir por que dessa história. E aí eu acabei entrando lá nesse laboratório dele para trabalhar com ciência básica e tal. E você E tinha um material também que era visto meio como ouro para eles, não tinha uma historiazinha dessa, que você tinha uns ovários ou de alguma coisa assim, ou tinha, uma esse foi o histológico, é? anterior, a gente tinha levado alguns ovários daqui, mas a gente tinha também um banco de ovários lá na Califórnia, lá na Universidade da Califórnia, né. Então quando eu fui para o pós-doc, durante uns 6 meses eu fiquei sendo doutorado e pós-doutorado ao mesmo tempo. Ó. Era uma vidinha tranquila. Bom, mas aí terminei o meu doutorado, e aí eu fui fazer o pós-doutorado. E aí ficava transitando esse pessoal lá no laboratório, lá no instituto, né. E era um privilégio, porque na verdade, obviamente, eles eram pessoas, essas pessoas a gente obviamente não via todo dia, não conversava, né. Eu não conversava com o Francis Crick. Eu brinco que Você uma vê vez a pelo gente você con cruzava com ele no banheiro, né, falava: "Ah, fui lá, encontrei o cara que ganhou o prêmio Nobel no banheiro". Era mas não engraçado. conversava, você é muito impessoal, só É, frequenta banheiro junto. exatamente. Mas aí a gente teve essa oportunidade de conhecer essa coisa, vamos dizer assim, aonde a ciência de fato nasce, né. Esses caras que eles estão lá, são laboratórios muito grandes e gente que se dedica muito fortemente a isso, né. E aí eu me perguntava o tempo inteiro, eu falei assim: "Cara, eu acho que eles me escolheram errado, eles Talvez não. erraram". E eu demorei uns anos para entender por que que eu estava lá, você entendeu? A nossa visão médica é uma visão que ela vem agregar a visão biológica do pessoal, sabe? Então eles inventam coisas, eles inventam teorias, eles descobrem processos e a gente Isso. aplica.
Então ter A alguém lá dentro translação da biologia exatamente. molecular. Então, eu tive o privilégio de viver um pouco nesse mundo, e aí quando a gente voltou, a gente tentou trazer um pouco disso, você entendeu? Dessa, vamos dizer assim, um pé no laboratório e um pé na clínica, que um consegue enriquecer o outro muito. Sem dúvida, eu imagino, Mas são óbvio. muitas histórias. Outro dia a gente faz um podcast só com essas com as aventuras da Curiosidades Califórnia. dos prêmios Nobéis do Instituto Salk. Ô, Gustavo, trazendo um pouquinho para o nosso para um propósito, acho que o tema é focando nessa transição, mas tem um pouco disso que você já falou, envelhecimento, medicina reprodutiva. Muitas mulheres chegam para nós por volta dos seus 40, 40 e poucos, com uma pergunta, com um medo, com um fantasma, com um mito e uma pergunta: quando que eu vou entrar na menopausa? E aí eu queria te fazer uma pergunta para que você explique para elas, ou eventualmente elas perguntam, né, se estou na menopausa ou não estou na menopausa. O que é a menopausa? A gente consegue responder a elas quando é que vai entrar na menopausa? Nós, mamíferos, e mais especificamente nós humanos, nós temos algumas características bem peculiares, ou seja, bem próprias da gente mesmo. E dessas características é que as mulheres elas nascem com todos os óvulos que elas vão gastar durante a vida inteira. Então, isso é diferente nos homens, né? A gente acaba produzindo espermatozoide aí no decorrer da vida. As mulheres não, elas nascem desde a infância, na verdade, desde o nascimento, elas já têm tipo um pacotinho de óvulos que elas vão gastar durante toda a vida. E isso é da ordem, por exemplo, ela nasce mais ou menos com 1 milhão de folículos. E quando ela já entra na puberdade, já são 400 mil folículos. E no final das contas, ela vai acabar ovulando aí mais ou menos umas 400 vezes na vida. Então, o que que acontece? Ela tem uma taxa de ovulação, na verdade, vamos falar o contrário, ela perde 99,9% desses óvulos. E 0,1% é que são ovulados. Que tem a possibilidade de ser utilizados para o seu fim, Exatamente, né? exatamente. Então, 0,1% desses óvulos que vão estar Que são responsáveis de disponíveis para uma permanência da gravidez. nossa espécie. Exatamente. E aí o que que acontece? Esses óvulos, ou o que a gente chama de folículos, né, que é como se fosse uma unidadezinha funcional, eles têm 2 funções básicas. A primeira função é preparar esse óvulo para ser fecundado, e a segunda função é produzir os hormônios femininos, certo? Então, na medida em que esses óvulos, o tempo vai passando, o tempo vai passando, e o número desses óvulos, desses folículos vai diminuindo, vai diminuindo, vai diminuindo, também diminui a produção hormonal dela. Então, de maneira que muito da vida da mulher é pautada pela produção hormonal. Então ela começa a infância, ela tem um período em que esses folículos ficam, mais quietinhos, eles estão sendo gastos, mas eles ficam mais quietos. Quando ela entra na puberdade, esses folículos começam a produzir, os hormônios e também, vamos dizer assim, tem essa possibilidade de serem fecundados. E quando ela passa por todo esse período e ela vai diminuindo, diminuindo esses folículos até que chega por volta lá dos 50 anos, esses folículos virtualmente acabam, entendeu? Então, a partir do momento que eles acabam, essa mulher ela fica sem a maioria dos hormônios femininos dela. Então, e daí decorre uma série de sintomas. Então, assim, essa vida pautada pelos hormônios, a gente tem que ter ciência, e é interessante que a mulher também tenha ciência disso, porque você consegue prever algumas coisas. Eu trabalho muita coisa com eu trabalho com as minhas pacientes com 2 conceitos que são bem claros. Um é o conceito de crise previsível. O que que significa isso? O ser humano tem momentos de crise que essas crises vão acontecer certamente. Então, por exemplo, adolescência, crise previsível. Casamento, crise previsível. Não me interprete mal, mas é verdade. E nascimento de filho, crise previsível. A menopausa é uma crise previsível. Então, se a gente sabe que aquilo vai acontecer e a gente tem a oportunidade de conversar com a mulher nesse aspecto, ela pode ir se preparando um pouco.
entendeu? Para falar assim, para não levar um susto, falar: "Ah, meu Deus, eu não sabia que era assim", entendeu? Então esse é um conceito. E o outro conceito é essa questão que eu estava te falando de se preparar. Ou seja, você vai contando para ela, fala assim: "Olha, uma série de coisas vão acontecer, seu corpo vai mudar, a necessidade de energia que você tem vai mudar, a sua pele vai mudar, a sua cabeça vai mudar, o seu tempo de vida vai mudar". Então se prepare para isso, para você não chegar lá e falar assim: "Meu Deus, o que que aconteceu comigo?", entendeu? Então, muito em função disso que a gente, trabalha com essa perspectiva aí. Você disse que é o momento que os folículos vão se acabando, né, ainda tem os Exato. seus poucos ali com função mais baixa, mas isso deveria ser considerado o fim para elas? Porque muitas vêm de uma forma muito negativa, né. Por que que será que elas temem tanto essa fase? Qual que é o a mítica, o fantasma que circunda tudo isso? Porque se a gente for fazer uma conta rápida também, em termos da expectativa de vida das mulheres hoje, elas vão viver boa parte da vida delas nesta fase já da menopausa. Eh, Todas vão passar por isso? Todas vão ter esses sintomas? Como que a gente consegue orientá-las ou prepará-las para essa crise previsível? Então, uma das coisas que você já tocou aí, esse conceito ele foi mudando muito também, né. Por quê? Porque na medida em que a população ela foi envelhecendo, ela teve, como você disse, a oportunidade de viver mais tempo dentro desse período da vida dela. Ou seja, ela não tinha mais que se reproduzir, porque ela não conseguia, porque passou a época de se reproduzir, e ela não tinha mais os hormônios, entendeu? Então no início, imaginemos assim 100 anos atrás, tinha uma coisa, a mulher ela de uma certa forma ela estava dentro de um sistema muito fechado em que ela basicamente ela se reproduzia e ela, tipo, cuidava dos filhos. A mulher ela foi ganhando espaço, né, ela foi ganhando espaço na sociedade, ela foi conquistando direitos, etc e tal, e mais ainda, ela foi também vivendo mais. Então o que que acontece? Isso mudou muito a perspectiva, né. Então, boa parte da vida dela, da vida produtiva, da vida como ser humano que pode ser feliz e etc e tal, ela vai viver depois dos 50 anos, depois da menopausa. Então, a partir daí, você fala assim: "Uxe, será que a minha vida acabou?". Não, muito pelo contrário. Então foi uma nova fase que vai começar só, e às vezes essa fase ela traz até uma certa libertação para a mulher, né. Então, às vezes, assim, os filhos já cresceram, cada um já está meio que se ajeitando na vida, e a mulher e o casal, eles têm maior liberdade para viajar, pra fazer as coisas dele, para ter uma vida. Então, assim, a gente começou a pensar na possibilidade de melhorar a qualidade de vida dessas pessoas, e essa qualidade de vida, ela está completamente desacoplada da coisa da reprodução, né, que ficou lá para trás, foi uma época dela, da vida dela, e aí a questão da falta dos hormônios que gerava muito mal-estar para elas. Então tem essa possibilidade de você fazer uma reposição hormonal para melhorar a qualidade de vida dessas mulheres, né. Aproveitando esse seu gancho da reposição ou da terapia hormonal, eh, há um certo tempo, esse é um questionamento que é extremamente frequente, muitas já chegam nos perguntando quando que deve começar a usar o hormônio ou a terapia hormonal, Perfeito, antigamente chamada reposição hormonal. E aí eu te pergunto, eh, ela deve ser indicada sempre? perfeito. Segundo, ela é a solução para todos os problemas? O hormônio seria o simples solução para esta crise previsível? Esse termo que eu achei tão pertinente, vamos dizer assim? Legal. Então, olha, essas questões são muito boas. Primeiramente é o seguinte, hormônio não é para todo mundo. E não precisa ser prescrito sempre. Então, hoje em dia, a gente tem muito claro, a medicina foi avançando, as pesquisas foram avançando, e hoje em dia a gente tem muito claro sobre, tipo assim, quais são as indicações de hormônio. Então, normalmente a gente, pensa em fazer reposição hormonal na pós-menopausa para aquela mulher que sofre muito com os sintomas menopausais, né,
são os calores, é uma lista interminável, né, mas são calores, às vezes, dor de cabeça, dor articular, né, nas juntas, eh, qualidade de sono muito ruim, pele ressecada, cabelo ressecado, eh aí a vagina fica também muito ressecada, interfere na vida sexual da paciente. Ela tem uma série de alterações relacionadas, por exemplo, à cognição, ou seja, ela começa a esquecer das coisas, ela começa a ficar muito, nervosa, ela começa a ficar então, assim, essa falta de estrogênio, essa falta do hormônio feminino que acontece de uma maneira relativamente abrupta, ou seja, em poucos anos ela estava lá com todo aquele equilíbrio hormonal dela, de repente esse equilíbrio é quebrado, e aí ela fica sem hormônio, o corpo da mulher sofre muito. Então, assim, parte dessas mulheres são privilegiadas, por quê? Porque elas, passam por esse período de transição delas aí de uma maneira um pouco mais tranquila. Então, primeiro, a gente indicaria o hormônio para quem tem esses sintomas que afetam a qualidade de vida. Segunda coisa, se essa mulher tem o risco de ter osteoporose lá na frente. A gente sabe que os hormônios femininos, eles são fundamentais para que ela forme osso e para que ela Mantém. mantenha o osso. Então, se ela tem algum fator que faz com que esse osso não se formou adequadamente ou foi gasto nesse período final aí dessa vida reprodutiva que a gente chama, né? Ela tem indicação. E a terceira indicação seria que a gente chama de síndrome urogenital, ou seja, o ressecamento da vagina, das mucosas ali do trato genital, ele começa a gerar problema no sentido de perda urinária, de dor para ter relação, então Infecções, né? infecções recorrentes. Então, assim, seriam essas 3 indicações. Então, tem algumas mulheres que elas passam por esse período mais tranquilamente e não precisam, tá. Aí você me perguntou com relação à questão da solução para tudo. Eh, não, obviamente não é a solução para tudo, tem seus riscos e tem seus benefícios. A gente hoje também sabe, de uma maneira mais clara, de como colocar isso na balança, entendeu? Antigamente, imaginemos aí uns 20 anos atrás, por exemplo, tinha um mito, na verdade, que a reposição hormonal era, primeiro, para todo mundo. Eu brincava na época que era tipo assim, era para todo mundo de verdade, né? Era para o cachorro, passarinho, para planta. E obviamente aquilo lá era um exagero, né. É tudo em medicina que é bom para tudo ou ruim para tudo, a gente tem que dar uma desconfiada, né? Desconfia como bom É. mineiro, né, Luiz. Então, aí o que que acontece? A etapa seguinte foi quando eles descobriram que, de fato, a reposição hormonal poderia estar vinculada a determinados riscos, e aí foi um pânico geral que ninguém mais queria tomar, e ninguém queria mais prescrever. Então, assim, a sua geração, inclusive, teve dificuldades para aprender a prescrever isso, né. Então aí o que que acontece? De um extremo foi para o outro total, e as mulheres continuaram sofrendo. Então hoje em dia a gente tem uns conceitos que são uns conceitos muito interessantes, que é o seguinte: existe uma época boa para se fazer reposição É, hormonal, tal e janela. até a janela de oportunidade, né. Então tem uma época que é a época ideal, que ela se situa ali entre mais ou menos 50, 60 anos, em que você vai ter os maiores benefícios com os menores riscos, entendeu? Então, por exemplo, chega uma paciente com 60 anos de idade, 10 anos depois da última menstruação, 15 anos depois, a gente reluta muito, a gente muito raramente pensa em fazer tratamento hormonal para ela. Por outro lado, aquele período em que ela acabou de entrar na menopausa é o período mais turbulento da vida dela, você entendeu? Tanto pessoal quanto, do organismo dela, quanto hormonal. Então, nesse aspecto, a reposição hormonal ela dá um suporte muito interessante para ela em termos de qualidade de vida, sabe? Gustavo, pensando nesses benefícios, janela de oportunidade, a gente sabe que também, coincidentemente, né, por questões culturais, momento que se teve o filho, vida profissional, o período da menopausa, né, a última menstruação, ela coincide com outras vivências, né? Muitas vezes os filhos já não estão em casa, a questão profissional já está no ápice, já está
vivendo uma certa tranquilidade, já tem uma vida conjugal normalmente já estabelecida de um certo tempo, óbvio que a gente não pode generalizar isso. Então tem outras coisas que também podem influenciar alguns sintomas, deste período. Por exemplo, se tiver uma paciente aí por volta dos seus 52 anos de idade, parou de menstruar aos 51, os filhos acabaram de casar, está se sentindo um pouco desanimada, libido não está daquela das 10 mais, tem uma certa dificuldade de dormir, não é todo dia, tem dia que dorme melhor, tem dia que dorme pior. Entretanto, não tem ondas de calor, não tem a síndrome urogenital, o osso tá legal. Terapia hormonal seria o melhor caso para ela? Pois é, essa pergunta sua é uma pergunta que a gente tem que responder muito focando caso a caso, sabe. Eu sei que você fez uma pergunta difícil, mas é assim, olha, a gente tem que pensar. Então, se formalmente você tem aquelas 3 indicações para guiar você, para falar assim: "Qual que é aquela pessoa que eu não tenho dúvida que eu vou oferecer para ela o tratamento hormonal?". São aquelas 3 que você acabou de falar, né, que a gente comentou. Nessa paciente especificamente, aí a gente teria que ver se ela se beneficiaria, né, porque você tem alguns benefícios também que são benefícios indiretos. Então, por exemplo, essa questão da libido, essa questão do desânimo, dá uma melhorada quando você tem um estrogênio mais adequado, sabe. Eh, então assim, a gente tem que pensar um pouco. Na minha prática, o que que eu faço? Eu converso com a paciente e eu mostro, tipo assim, será que a gente tem algum motivo para tratar? Entendeu? Se ela fala assim: "Olha, eu topo experimentar para ver como é que eu ficaria". Não tem nenhum tipo de não tem uma contraindicação mais formal, vamos dizer assim, ela Quais seriam, depois você fala, aproveitando as perfeito. contraindicações formais? Então, aí se ela não tem uma contraindicação, você pode falar para ela: "Olha, você quer, a gente pode usar para a gente ver". O que que a gente sabe claramente? O que a gente sabe claramente que, tem alguns estudos grandes aí, um estudo americano e um estudo inglês grande, que ele mostrou que mulheres que usaram reposição hormonal, independentemente de sintoma ou não, mas mulheres que usaram durante um período da vida, elas têm algumas características interessantes. Primeira característica interessante é que a qualidade de vida dela tem uma tendência de ser melhor. E a segunda coisa é que elas têm uma tendência de viver um pouco mais do que aquelas que não fizeram. E aí entram várias coisas, né? Risco de osteoporose, risco cardiovascular no longo prazo. Então a gente sabe muito bem que o estrogênio, o hormônio feminino, ele protege o coração da mulher. Então, assim, isso seria um ponto interessante a se considerar nesse caso que você está me falando, né. Ela não tem muito sintoma, mas, assim, são coisas mais vagas, então a gente poderia botar na balança. Hoje em dia a gente enfrenta também uma coisa muito comum que é o medo, né. É o medo da paciente falar assim: "Ah, mas eu não quero porque eu ouvi uma coisa, que eu ouvi outra e etc e tal". Então a gente tem que esclarecer e conversar com ela, porque na verdade isso não é uma coisa imposta, né, você não vai chegar para ela e falar assim: "Vai ter que tomar". Isso é uma coisa conversada basicamente, né. Então a gente nesses casos, são casos que a gente tem que ver, sentar caso a caso e discutir com a paciente para falar assim: "Será que esse caminho é um caminho bom para mim? Será que esse caminho ele vai me trazer benefícios no longo prazo? Ou eu vou só estar lidando com esse risco?". Quais seriam então, Gustavo, o que seria uma contraindicação a se pensar na terapia hormonal? Uhum. E nesses medos, sei que é uma palavra muito forte que a gente tenta evitar, assim, quando está próximo a nós, mas precisamos sempre abordar, porque dá para se prevenir ou fazer diagnóstico precoce. Esse medo muitas vezes está associado a um medo de desenvolver um câncer. Uhum. O que de fato, onde mesmo a gente está fundamentado a ter medo, ou se o controle for próximo, se tiver um bom contato com o médico, se não fugir das rotinas habituais, esse medo pode ser mais esvaecido. Pois é, toda essa história começou, Luiz, no final, assim, no início dos anos 2000, em que um grande trabalho americano, ele mostrou que
mulheres que começavam reposição hormonal após os 60 anos, preste atenção, após os 60 anos, e faziam uso de estrogênio mais progesterona, que é como se fosse um que a gente chama de terapia combinada, né? Por mais de 5 anos, elas começavam a ter um pequeno aumento na chance de ter câncer de mama. Se elas mulheres não tivessem útero, por exemplo, e usassem só o estrogênio, esse período ele passava para pelo menos 7 anos de segurança. Então, assim, ela ia começar a ter pequenas alterações em termos de risco de câncer de mama após 7 anos de uso de terapia. Só que isso caiu igual uma bomba para todo mundo, porque as mulheres, começaram e a imprensa também, do mundo inteiro, começou a falar: "Olha, terapia hormonal dá câncer". Então, hoje em dia, a gente sabe que, eh, primeiro, esse risco ele é real, ele existe, se essa mulher fizer o uso num período inadequado, com uma dose inadequada, por um tempo inadequado. Tá certo? Mas ainda assim, aí esse mesmo estudo de 1 milhão de mulheres que eu comentei anteriormente, ele analisou essas mulheres e falava assim: será que a gente consegue detectar num estudo muito grande de 1 milhão de mulheres, essas tendências que foram encontradas nesse exame, nesse estudo que a gente chama de WHI? E de fato eles descobriram. Se as pacientes que eles identificaram na população geral, se ela tivesse mais de 7 anos de uso, 10 anos de uso, aumentava de fato um pouco a chance dela ter câncer de mama. Mas nessas mesmas mulheres, eles viram que primeiro, elas viviam mais e elas viviam melhor, apesar daquele risco, depois de 7 anos, 5 anos, 7 anos, de ter câncer de mama. Então, então hoje em dia a gente sabe bem claramente isso quando você vai conversar com ela. Você levantou um ponto também muito importante. Essas mulheres que fazem acompanhamento para terapia hormonal, elas são mulheres que elas têm, vamos dizer assim, elas são muito bem cuidadas, né? A gente faz todo ano, a gente faz a mamografia, faz os exames de rotina, faz uma série de exames que a gente faz ultrassom. Então a gente faz o quê? A gente acompanha essa paciente de perto. Não é que você dá um remédio e fala assim: "Volte daqui 5 anos". Então, nesse sentido, alguns autores até mostram, falam assim: "Olha, talvez seja interessante, porque, assim, é mais fácil você, de fato, achar algum problema mais sério nessas pacientes, porque todo ano ela está indo lá", né. Então hoje a gente sabe, a gente orienta muito as pacientes. Tem um período que é um período seguro, que é exatamente igual a não tomar nenhum tipo de reposição hormonal em termos de risco de câncer de mama, por exemplo, Que e seria esses 5 anos iniciais pós a menopausa. E iniciais por pós a tempo menopausa, assim, durante 5 anos de tratamento, né. Eh, então isso facilita. Então, assim, a gente fala assim: "Mas, ah, meu Deus, eu tô aqui com uma pulga atrás da orelha que um câncer deve estar nascendo aqui dentro de mim". Só para vocês terem uma ideia, isso aí é da ordem de um caso para cada 100.000 por ano de aumento, né. Então, ou seja, o simples fato da pessoa, por exemplo, ser sedentária, dela não fazer nenhum exercício, ela tem mais risco de ter câncer do que ela fazer reposição hormonal. Se ela fumar, ela tem mais risco de ter câncer do que ela fazer reposição hormonal, entendeu? Então o que que significa isso? Significa que existe o risco sim, e que o risco ele é muito pequeno. Se você faz o acompanhamento direitinho e se você, toma os cuidados em termos de acompanhamento, isso definitivamente não vai ser um problema na sua vida. pensando naquelas que eventualmente estejam nos escutando e já fazem uso da terapia hormonal e porventura não tiveram um não se foram atrás de uma orientação, só aceitaram a informação, que cuidados que elas precisam saber ou identificar no esquema que está usando, para falar: "Não, por enquanto está tudo legal". Que tipo de proteção que eu tenho que oferecer a essa mulher que faz uso da terapia hormonal? Você citou no WHI, os 2 braços, o estrogênio mais progesterona e só o estrogênio. Qual que você escolheria e para quem? Para elas entenderem aquilo que elas
olhar naquilo, olhar para a receitinha dela e falar: "Não, tá tudo legal, pelo menos aqui tá tudo legal". Legal. A primeira coisa que eu diria para aquelas mulheres que fazem reposição hormonal, que é o seguinte, como você bem disse, o hormônio ele não resolve tudo, entendeu? Então, tipo assim, é toda uma mudança da vida dela, ou então é todo um determinado tipo de estilo de vida que ela precisa ter para ajudar ela a ter o mínimo risco e o máximo benefício, né? Então, a questão do exercício físico é uma coisa muito importante. Por exemplo, a gente não pode mais considerar o exercício físico como algo que é tipo um hobby, ou então alguma coisa que eu faço quando eu faço porque eu gosto, eu faço quando dá. Eu costumo falar que é igual um remédio. É Assim, ó, exatamente 30 isso. minutos é como se eu estivesse engolindo uma pílula. Exatamente. Então, assim, ela tem que incluir aquilo na rotina dela como se fosse uma obrigação para que ela viva mais e melhor. Entendeu? A gente faz um monte de coisa. Por exemplo, quem tem pressão alta incluiu uma obrigação de tomar um remédio para ela viver mais, né, senão ela morre de infarto, ela morre de 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 derrame, né, de doença cardiovascular. Então essa questão do exercício, por exemplo, exercício físico claramente diminui a chance dela ter câncer de mama. Você entende? Então isso aí ela vai contrabalanceando um outro aspecto, né. Questão da alimentação é uma questão importante, questão do consumo moderado de álcool, a gente sabe também claramente que o álcool cotidiano, o álcool em altas quantidades, ele também é uma coisa que ele leva aumento de risco para várias doenças, e também a questão do peso. Então nesse pacote, a gente sabe que, por exemplo, a mulher ela tem algumas alterações quando ela está entrando na menopausa, tem uma tendência de ganhar peso, que não tem nada a ver com o hormônio, que tem a ver com a própria biologia desse momento. Mas então ela fazendo essa série de alteraçõezinhas aí para tentar levar uma vida um pouco mais saudável, acoplada a esses cuidados, com a questão dos hormônios, ela vai, vamos dizer assim, prolongar, esse período de bem-estar e ela vai se proteger também desses eventuais riscos. Aí você me pergunta: "Ah, mas se eu fizer bastante exercício, significa que eu não vou ter câncer nunca?" Não. Então esse é um outro ponto que eu queria falar com você, que é o seguinte: a verdade em medicina ela é estatística. O que E significa isso? transitória, né. E transitória, exatamente. Então, os dados que nós médicos conseguimos a respeito de eficácia de um tratamento, do que vale, do que não vale, do que é interessante ou não usar, é tudo feito em termos de estudos baseados em uma determinada técnica, né. Por isso que foi toda essa confusão aí do Covid, porque, assim, tudo pode ter uma lógica, né, falar: "Ah, beleza, isso aqui funciona in vitro, é sensacional, eu vou usar para mim". Não, a coisa não funciona assim. Pode ter lógica, pode parecer que dá certo, mas você tem que provar se aquilo dá certo ou não. Mesmo quando se prova estatisticamente, principalmente no que é aceitável como diferença, a gente já está assumindo que se a gente tiver errado 5% das vezes, está tudo ok mais ou menos, né? Exatamente. Então é assim, a gente trabalha dentro de um universo que não é um universo exato, né. Então tem muitas pacientes, por exemplo, que começam a reposição hormonal, elas amam, outras não se dão bem. Então, assim, apesar de ter alguns benefícios, as outras então, assim, a gente faz muito caso a caso baseado nesses grandes, estudos, esses grandes nortes que eles guiam a gente mais ou menos pelo que tem que ser o que que seria feito, né. Então, se voltando à sua pergunta, é o seguinte: a mulher tem que entender que essa fase de vida dela é uma fase diferente das outras e que essa fase ela vai demandar umas mudanças na vida dela, tá certo? Vai falar: "Ah, não, mas eu já faço exercício, eu já tenho peso adequado, etc e tal". Vai demandar mudança também, porque o momento da vida é outro, ela vai ter que se repensar. Então, assim, é um momento que se você for pensar eu vou fazer um paralelo, assim, que é igual adolescência, né. A gente tem filho e você sabe como é que é. Então, assim, adolescência é uma época turbulenta, super turbulenta para todo mundo, para criança, para o adolescente, para a família, para namorada, todo mundo fica preocupado, etc e tal. Mas se você for ver de verdade mesmo, é uma fase muito interessante, porque a pessoa Rica, cresce rica, rica. né.
Nesse aspecto, essa outra fase da vida da mulher, ela é assim também, né. Ela é turbulenta, sim, tem uma série de perdas, a pessoa vai começar a repensar uma série de coisas na vida dela, mas é uma fase muito rica de transformação que ela pode falar assim: "Olha, eu sou uma outra pessoa e talvez até melhor do que aquela que eu fui". Eu costumo dizer que muitas vezes elas têm oportunidade de viver a vida numa outra plenitude. Ele vai falar É, no isso é no legal, assim de: gostei "Ó, dessa. não tem mais tanta preocupação com os filhos em termos de formação. Preocupação com o filho eu acho que sempre se tem o resto da vida, mas em termos de formação, sustento. Não tem um pouco já na menopausa, o problema da gravidez indesejada, ou seja, a vida sexual perde algo que é uma preocupação em determinados momentos. Exato. Geralmente já tem algo já meio consolidado na sua vida profissional e pode estar colhendo os frutos daquilo que plantou. Se entender como uma fase biológica e só ajustar alguns equalizadores, Perfeito. ela conseguiria viver. Óbvio que não resolveremos todos os problemas, ele não resolve nem os nossos, né? Resolver, daí tem seus problemas, cada uma com a sua individualidade, no seu processo de crescimento vai procurar estas soluções, mas dá para se enxergar o copo meio cheio, concorda, É, Gustavo? sem dúvida nenhuma. Você sabe que eu tinha uma paciente que ela é psicanalista e ela a vida inteira dela, ela trabalhou com a ideia de que o inconsciente que mandava no ser humano, né. Então, assim, tem alguém dentro de você que é maior que você e que acaba ditando as suas atitudes na Faz vida isso ou faz inteira. aquilo. Quando ela entrou na menopausa, ela veio para mim e falou assim: "Doutor, eu me enganei. Na minha vida inteira, eu sempre dizia que o inconsciente mandava na gente. Hoje eu sei que são os hormônios que mandam na gente". Então, assim, é engraçado, porque às vezes foge um pouco dessa racionalidade, né. Sem dúvida, nem e muitas vezes na tentativa de simplificação quer soluções simples para problemas complexos, né. Exatamente. Falando um pouco nessa simplificação, algo que está muito em voga e a gente tem visto isso cada vez mais, nesse período tem a questão da libido, tem a questão da vida sexual, e aí entra um papel que é a terapia androgênica, testosterona principalmente, que cada vez mais tem sido prescrita. Eu queria saber a sua opinião sobre isso. Perfeito. Queria saber quando deve ser indicada. Queria saber outra coisa, que é, essas pacientes vêm com exames laboratoriais e você, que é o consultor médico lá da ginecologia do laboratório Fleury, com testosterona com valores alterados. Quando indicar? Como considerar esses valores? Como interpretar? É eles que vão nos guiar? E se sim, quais seriam os riscos reversíveis e irreversíveis e os cuidados que a gente deveria ter para uma eventual indicação? Sei que foram muitas perguntas numa só, eu vou refazendo à medida que você fala. Então a primeira coisa importante a gente lembrar que é a questão da libido, né. Então assim, a gente tem que saber claramente, que a libido ela é na verdade, ela é um fenômeno, essa nossa, vamos dizer assim, essa pulsão de sexual aí, ela tem uma característica interessante, porque ela é modulada, ela é construída na verdade com uma série de fatores. Ela não é algo simples. Então, assim, ela recebe, por exemplo, influência hormonal, ela recebe influência sobre cultural, como a pessoa foi criada, ela recebe, influências, por exemplo, da religião da pessoa, dos hábitos familiares, da pessoa com que ela vive. Então, assim, é uma interação de vários aspectos que muitas e muitas vezes a gente tem uma sensação de que libido é uma coisa hormonal, ponto final. Não é. Então a gente sabe claramente que muitas e muitas vezes, eh, a parte hormonal é uma parte que interfere nessa questão da vida sexual? Sim, ela pode interferir sim. Agora, tem uma série de coisas outras que precisam ser vistas também, né. Então, por exemplo, às vezes uma pessoa que tem,
relacionamentos longos. Isso é uma coisa que também interfere na questão da libido, né? Tá ali com a pessoa há 20 anos, já conhece todos os defeitos, etc e tal. Então essa possibilidade de fazer uma renovação de tempos em tempos dentro do próprio relacionamento é uma das coisas que já foi mostrado que ajuda um pouco, né? No sentido de, tipo assim, não cair naquele tédio, né? Falar, mas Aquela minha vida, monotonia, né? naquela monotonia absoluta, sempre foi assim. É aquela música do Chico Buarque, né, todo dia ela acorda, ela faz tudo Tudo sempre sempre igual, igual. né, me acorda às 6 horas da manhã. Então essa questão é uma questão que o casal tem que ir construindo também de redescoberta, né, de redescoberta desse lado dele. Então, nesse aspecto, essa questão da vida sexual é interessante, porque muitas e muitas vezes o que que acontece? Até então aquilo era feito de uma maneira mais mecânica, e aí depois que o mecanicismo se foi, ou a pessoa tenta se reinventar, ou então ela vai falar: foi o problema hormonal". A tentativa de De simplificação de simplificação. algo, mais uma vez, complexo com vários fatores, né. Exatamente. Então tem uma série de fatores. O que eu oriento e o que a gente acredita também, que é o seguinte: cuide da sua vida sexual igual você cuida da sua vida financeira, da sua vida familiar, da vida dos seus filhos. Então, assim, nesse aspecto é uma coisa que não é uma coisa dada pela natureza, sabe? Isso é uma coisa que precisa ser trabalhada também, porque senão Cultivado, né. cultivada, porque senão chega um determinado momento aquilo se vai. Então, esse é um ponto que a gente vê muito assim no dia a dia do consultório, E né? como explicar, então, para aquelas que chegam para a gente, tá, que, né, com os exames hormonais, a testosterona baixa, fala assim: "Não é por aqui que a gente vai guiar se você tem necessidade ou não". Eu costumo dizer, se você tem necessidade por algum motivo, eu vou resumindo mais ou menos o que eu penso de algo tão complexo, se você vê que todos os fatores estão mais ou menos ajustados e aí falta uma, aí é a hora que eu pessoalmente passo a considerar. Mas independente disso, sim, não é baseado não é baseado necessariamente naqueles níveis, que eu costumo dizer, você pode ter um nível alto e eu querer ainda oferecer, e você pode ter um nível baixo e não ter menor necessidade disso. Exato. Como interpretar esses exames? Eles são confiáveis? Tem como é a técnica? Você que é tão envolvido com isso ali no Fleury. Então, esse aí é um ponto legal que você trouxe, porque na verdade o que que acontece? Falando um pouco do exame, o exame de dosagem de androgênio, né, de dosagem de testosterona, ele foi desenhado para dosar testosterona de homem. Então, o que que acontece? Dentro da parte laboratorial, você dosar um hormônio que ele tem uma característica de ser muito parecido com outros hormônios, por exemplo, eh, o que a gente chama de esteroides sexuais, os esteroides são muito parecidos entre eles. Então, para você conseguir um exame que ele consiga, selecionar aquele ali e dosar ele em níveis muito baixinhos, é de fato um desafio, sabe? É complicado do ponto de vista técnico. Então, esse é um ponto. E o segundo ponto, que é interessante, é aquela história de tipo assim: em geral, a testosterona de mulher é mais baixa mesmo. Certo? Então a pessoa fala assim: "Ah, meu Deus, a minha testosterona tá baixa, é por isso que a minha vida tá ruim assim". Não é tão direto assim, o que a gente sabe. Aquilo que você falou foi perfeito. Tem paciente que tem, testosterona, entre aspas, baixa, e ela tá ótima, entendeu? E outras Vejo que inúmeras, assim, vejo inúmeras. Vejo inúmeras. Por quê? inúmeras. Porque o exame ele não foi desenhado para isso. Entendeu? Na verdade, o exame que dosa a testosterona, ele foi desenhado para o contrário. Ou seja, tem uma mulher que ela começa a ter níveis muito elevados de testosterona, isso é um problema. Por quê? Porque isso alguma coisa errada está acontecendo que a gente precisa ver o que que é. Você tem um tumor produtor de Se tem um testosterona. tumor, etc e tal. Então, nesse sentido, a gente usa no dia a dia bem pouco, com muita parcimônia, a gente usa essa questão da dosagem da testosterona, que ela agrega muito pouco em termos de o que que eu vou Valor fazer com isso. decisório, né? Exato. O que que eu vou fazer com esse exame aqui? Será que ele me ajuda a tomar decisão? Na verdade, na grande maioria das vezes, não. Entendeu? Hoje em dia, só para você ter uma ideia, tem uma
voltando agora, emendando isso aí, falando na sua outra pergunta, nós temos hoje uma indicação precisa que chama desejo hipoativo na pós-menopausa para fazer uso de androgênio. Entendeu? Então aquilo que depois a mulher tinha um tipo de perfil, sexual e de desejo muito claro, quando ela entra na menopausa aquilo basicamente desaparece e não retorna quando você faz reposição hormonal com estrogênio. Então existem casos assim? Sem dúvida que existem. Às vezes as mulheres podem se beneficiar sim de terapia androgênica, mas é bem diferente do que a gente, por exemplo, vê muito em rede social ou então na internet, falando que aquilo é uma coisa maravilhosa, que aquilo vai transformar a sua vida. Em geral, no primeiro ano é muito bom, maravilhoso. Depois aquela, entre aspas, magia se vai e a pessoa começa a viver mais os riscos de estar usando uma substância que não, que vamos dizer assim, em doses inadequadas para ela, do que os benefícios, entendeu? Quais seriam esses riscos? Então, olha, para você ter uma ideia, o que a gente sabe claramente, testosterona, androgênio, ele faz o quê? Aumento de massa muscular, sem dúvida, ele aumenta o seu ânimo, sem dúvida, principalmente no primeiro ano. Depois ela começa a ter alguns problemas, por exemplo, o perfil lipídico começa a ter um desequilíbrio de colesterol, triglicérides, aumenta a chance dela ter algum problema hepático, aumenta a chance, dependendo da dose que ela toma, de outras doenças relacionadas, por exemplo, alterações renais. Então, assim, de trombose também. Então, o que que acontece? O risco, ele começa a ficar maior do que o potencial benefício. Então, esse é que é o grande problema. Problema número 2: os estudos que a gente tem para dosagens, eles são muito, muito poucos. Então, por exemplo, hoje, se você for falar assim: "Qual é a dosagem adequada para mim, que eu tenho esse problema, por exemplo, de desejo hipoativo?" As opções que a gente tem disponíveis e que de fato se mostraram benéficas para as pacientes são muito poucas. Então é diferente falar assim: "Ah, beleza, eu tenho 6 tipos de remédios que eu posso utilizar para esse fim". Não é assim, entendeu? A grande maioria das coisas que a gente tem são coisas pouco estudadas e muito de experimentação. O médico vai tentando uma coisa, tentando outra. Tem uma outra prescrição que a gente sem dúvida faz, que ela de fato ela foi estudada, tem benefícios mais claros, mas é bem restrito, não é essa festa que a gente vê hoje não, sabe? E Gustavo, ainda um pouco nessa linha de simplificações, de bem-estar, de resolver os problemas com necessariamente medicação, uma outra uma uma outra via, uma outra medicação, vamos dizer assim, um outro instrumento que está muito em voga, são os implantes hormonais, por uns chamados chips de beleza, da beleza. E que, recentemente, tanto a Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, a Sociedade Brasileira de Endocrinologia, a Sociedade Brasileira de Endometriose, liberaram elaboraram statements a respeito do seu uso, tamanha preocupação que estavam apresentando pela desinformação, talvez. Qual que é a sua posição? O que que você acha a respeito disso? Olha, eu tenho, vamos dizer assim, eu dividiria o que eu penso em 2 grandes aspectos. O primeiro grande aspecto diz respeito a esse rigor que a gente tem que fazer, que a gente tem que ter quando você vai prescrever alguma coisa. Então, aquilo que eu falei para você, existe lógica, por exemplo, que é um exemplo que eu uso bastante nas minhas aulas, é um exemplo histórico, por exemplo, é da úlcera. A úlcera do estômago, ela na verdade é um excesso de produção de ácido gástrico, né? E aí você fala: "Olha, se eu, tomar alguma coisa básica, eu contraponho o efeito do ácido e está resolvido", certo? Tem totalmente lógica. E durante muito tempo a úlcera foi tratada com leite, que é uma substância básica. Demorou anos, anos e anos para eles descobrirem que aquela glândula que produz o ácido, ela, necessita de cálcio para ela produzir mais ácido. Ou seja, toda a lógica que a gente achava que a gente tinha para dar leite para uma pessoa, ela caiu por terra
E e a ideia aí foi usar um outro remédio para bloquear, né, bloquear a produção da glândula. Então o que eu digo sempre é o seguinte: a lógica existe, muitas e muitas vezes ela parece realmente que está tudo certo. O que a gente precisa são estudos, estudos controlados, estudos que mostrem de fato que aquela coisa ela funciona e que ela tem mais benefício do que risco. Essa questão do chip da beleza, o primeiro aspecto da minha fala que eu estou te falando é relacionado à falta de estudos adequados. Então, por exemplo, a gestrinona, que ela é muito utilizada em chips, a grande maioria dos estudos que existem são estudos da década de 70 para tratar endometriose. E outras vias de administração. Exatamente. Então, o que que acontece? A ideia é uma ideia interessante? É sim, é uma ideia interessante. Só que ainda faltam para a gente estudos que provem que isso, de fato, tem mais benefício do que risco. Entendeu? Então, esse é um grande problema. Por quê? Porque a gente acaba fazendo ouvindo uma propaganda que é uma propaganda que fala assim: olha, melhora bastante. De fato. Melhor, tem várias coisas que as podem beneficiar. Mas e o lado do risco? Alguém conta para você? Então, assim, existe algum tipo de regulamentação? Existe a bula para você chegar e falar assim: olha, isso aqui, esse contém isso aqui. Existe algum tipo de responsabilização? Então, esse é o grande problema da história. Falar: "Ah, mas, o meu foi aprovado pela Anvisa, o outro também foi aprovado pela Anvisa". Uma coisa é a Anvisa, a outra coisa é o seguinte, existem estudos que demonstram de fato, a segurança disso? Então, esse é um problema que tem que ser resolvido. Eu não estou falando que eu não uso, que eu não recomendo o uso. O que eu estou dizendo basicamente é o seguinte: é muito importante que a gente tenha a noção de que hoje os estudos que a gente tem disponíveis para mostrar que ela faz mais bem do que E mal, para quem, né? e para quem, em qual dose, em qual formulação, são muito poucos. Não dá para fazer um estudo com 10 casos, 20 pacientes, 30 pacientes que tomam e se sentiram melhor. Eu costumo dizer também, Gustavo, a respeito sobre isso, que assim, muito provavelmente deve ter um nicho das mulheres que devem se beneficiar disso, nas quais os riscos vão suplantar os benefícios vão suplantar os riscos sobremaneira. Sem O dúvida. grande ponto é que a gente não sabe quais são. E aí Exa coloca tudo no mesmo balaio e aí vai ter aquelas que desafortunadamente vão a elas vai ser vendido só a coisa boa e vai pegar só a parte ruim, que muitas vezes são irreversíveis. Exatamente. Você sabe, ô Luiz, eu recebo, no consultório, um número relativamente grande de pacientes que tentaram, e às vezes, muitas vezes médicas, colegas, que fizeram o uso do chip da beleza, e aí o que que acontece? Parte delas, elas aí vê o lado obscuro da coisa. Ou seja, eu tive pacientes que às vezes elas ficam, psicologicamente muito mal, outras pacientes com alterações de enzimas hepáticas. Eu tive uma paciente que ela teve um surto psicótico com isso, porque foi aumentando a dose, foi aumentando a dose, foi aumentando a dose, e ela teve que ser internada por isso. E isso é descrito na literatura. Então o que que a gente sabe? Tem um lado bom? Tem um lado bom, mas o lado vamos dizer assim, da segurança, da eficácia e da segurança, ele ainda precisa ser, vamos dizer assim, mais bem explorado, mais estudado, para a gente ter uma segurança de falar assim: dá para usar isso aqui. Volto a falar, muitas e muitas vezes, alguns colegas que mexem muito com isso falam assim: "Ah, não, mas é porque as sociedades são, de fato, conservadoras e vocês são conservadores, é por isso que vocês não usam". Não se trata disso. A gente é aberto para usar qualquer coisa que obedeça um determinado rito, um determinado padrão, que me mostre que aquilo, de fato, faz mais bem do que mal. Então isso é rigor científico, isso não é conservadorismo. Eu totalmente de acordo contigo. Eu tenho até, o anseio de que algo saísse ou de fazer para que se faça algo para justamente poder utilizar naquela oferecer para aquelas que de fato irão se beneficiar. Eh, Gustavo, voltando um pouquinho para a terapia hormonal, para a gente tentar fechar um pouquinho dessa nossa conversa, a gente falou da menopausa, que
partir do momento que tem aquela falência folicular, né, falência ovariana, mas isso vai acontecendo de uma forma meio transicional da vida reprodutiva pra para a menopausa, que é a última menstruação, né, pontualmente falando. Para a mulher fazer uso da terapia hormonal, ela precisa ter parado de menstruar? Precisa de um exame quantificar os riscos, estratificar os riscos? Precisa de um exame para falar: "Essa precisa, essa não precisa"? Uhum. Muito bom. Ela para fazer a reposição, como você, comentou, esse é um processo que ele vai acontecendo aos poucos, né. Então o que que acontece? Não é que um dia ela tá bem, feliz, cheia de estrogênio, cheia de hormônio normal, no outro dia ela acorda na menopausa. Não é assim que funciona. Então é um processo que ele vai evoluindo, vai evoluindo, vai evoluindo. Então o que que acontece? Existe a possibilidade da gente fazer, o princípio que a gente utiliza é o seguinte, eu vou repor o que está faltando naquele momento para ela. Tá certo? Então, tem todo um esquema terapêutico que a gente utiliza, por exemplo, quando ela começa a ter os primeiros sintomas, quando começa a ter algumas falhas da menstruação, é até importante que a gente utilize determinada coisa para ela, vamos dizer assim, evitar surpresas de sangramentos muito intensos. Então, é muito comum, às vezes ela fica 1 mês, 2, 3, 4, 6 meses sem menstruar, de repente, quando menstrua, menstrua demais. Então, tem como a gente prevenir isso. E aí depois, mais para frente, ela vai precisar de estrogênio e mais progesterona. Aí ela vai são fases do tratamento que a gente vai implementando, você entendeu? Dependendo do que ela precisa em cada caso. Essa fase é a época que o motorzinho tá meio Exato. começando a falhar, mas ele pode funcionar. Ele pode funcionar. Então, essa coisa que você me disse é interessante, porque o que que acontece? Às vezes, alguns exames a gente pede, não são muitos, mas assim, a coisa mais importante é a gente acompanhar clinicamente essa paciente e ver o que está acontecendo. Elas podem engravidar nesse período? Pode engravidar. Então, aquela, eh eh, é aquela história, né, da lei de Murphy, né. Então o que que acontece? A gente fazer contracepção nesse período de transição menopausal, é aquela história bem clara. Se você não quer filho naquele momento, é o seguinte, use um método que seja eficaz. Nem sempre vai ser pílula. Pílula nessa fase, de 40, 40 e poucos anos, não é a melhor opção, você tem outras opções interessantes. Então, se você de fato não quer, não dê margem para o azar, você entendeu? Porque muitas vezes acontece isso, né. E aí é meio desagradável, isso é bem comum também, aconteceu lá na minha casa, porque eu tenho um irmão temporão. Então a minha mãe, na verdade, já tinha, entre aspas, "fechado a fábrica", estava com 42, 43 anos, engravidou do meu último irmão. Rapa do Então tacho. foi a rapa do tacho. Então é aquela história, a gente sempre recomenda, que se o casal de fato fechou a fábrica, não quer mais filho, que eles utilizem aí tem várias opções, né, que a gente pode lançar a mão para fazer uma proteção contraceptiva. Não dá para acreditar na sorte só. Você vai falar: "Ah, eu já tenho 40 e poucos anos, eu sei que a chance de eu engravidar espontaneamente é muito pequena, então eu vou confiar nisso como método anticoncepcional". Não dá para fazer assim. Perguntas diretas. Na terapia hormonal, quando utilizar só estrogênio e quando utilizar estrogênio e progesterona? Quanto de progesterona a mulher precisa e quando ela precisa? Perfeito. Usar estrogênio, o ideal é usar estrogênio em quem não tem útero. Entendeu? Quem não tem útero é aquela pessoa que vai usar estrogênio isolado de uma maneira completamente segura e, de fato, ela vai colher os benefícios do uso do estrogênio. A progesterona, os progestagênios, a gente usa basicamente para quem tem útero. Por quê? Porque o estrogênio, se ele for utilizado isoladamente em quem tem útero, ele pode causar vamos dizer assim, o que a gente chama de espessamento endometrial, a parte de dentro do útero, ela vai crescendo, 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 crescendo para sempre, e isso aí pode dar um problema, pode dar problema. Então a gente normalmente utiliza o estrogênio mais progesterona. Quanto? A minha tendência é utilizar o mínimo de progesterona possível, tá certo?
Então, por quê? Porque a progesterona, ao contrário do estrogênio, ela tem vários efeitos colaterais. A mulher fica um pouco mais inchada, é só pensar um pouco naquele período Menstrual. pré-menstrual, né? Ela fica Ou mais início da inchada, gestação, né? ou início da gestação, exatamente. Então, a progesterona, quando ela tem níveis mais elevados, a mulher fica mais, retém mais líquido, pode ganhar um pouco de peso, fica mais irritada. Então, assim, fica com vontade de comer coisas. Então, a progesterona, lembre-se que a progesterona, ela é aquele hormônio da gravidez, né? Então, a natureza fez uma coisa que você fala assim: olha, eh, se defenda, fique para cuidar do seu filho que está dentro da sua barriga, coma, Durma. durma. Então, assim, são esses efeitos que É. muitas vezes a progesterona E o causa, que que é né? o mínimo necessário para você? Então, aí são esquemas terapêuticos bem claros que a gente, dependendo da dose de estrogênio, a gente tem uma dose mínima de progesterona que a gente utiliza. Seja de um jeito cíclico, né? Que aí ela continua menstruando durante pelo menos alguns anos, ou então de um jeito que a gente ela toma estrogênio mais progesterona todo dia. Hoje em dia existem outras opções também, né, então, assim, opções que a gente fala de transdérmico, opção parenteral. Então, os esquemas e vias de administração são muito diferentes, a gente pode lançar a mão, de vários deles a depender do que a paciente, prefere e o que ela se adapta melhor. E naquelas pacientes que param de menstruar antes dos seus 40 anos? A linha de raciocínio para introduzir a terapia hormonal é a mesma? Na verdade, a linha de raciocínio ela é bem diferente. Então, o que a gente conhecia anteriormente como, menopausa precoce, falência ovariana prematura, hoje a gente chama de insuficiência ovariana prematura, que significa o quê? Que ela para de produzir aqueles hormônios porque acabaram os folículos antes de 40 anos de idade. Tá? Então, existem várias causas, algumas causas genéticas, algumas causas relacionadas, por exemplo, ao uso de quimioterápicos, de medicações que acabam prejudicando o funcionamento dos ovários, mas, acima de tudo, a grande maioria delas aparecem por, vamos dizer assim, causas não definidas ainda. A gente sabe que essas causas, entre aspas, não definidas são, na verdade, muitas causas genéticas. Por exemplo, hoje em dia a gente sabe que com o sequenciamento, com o projeto Genoma e o sequenciamento de vários genes, existem muitos genes que estão relacionados com a menopausa precoce, diríamos assim. Agora, então nem sempre a gente consegue descobrir a causa. O que a gente precisa sim fazer é tratar essa mulher. Então, como você me perguntou, isso é muito diferente, porque a gente sabe claramente que essas mulheres que entraram, vamos dizer assim, na menopausa, então que o ovário parou de funcionar antes dos 40 anos, elas morrem mais cedo, muitas vezes por doença cardiovascular. Ou seja, lá na frente da vida, lá alguns anos depois, elas têm maior incidência de infarto e derrame quando comparado com a população que tem hormônios normais. Então, hoje em dia, a gente não tem muita dúvidas. As recomendações é assim: se a paciente entrou na menopausa, diríamos assim, antes dos 40 anos, é necessário que você trate essa paciente, sob pena de aumentar muito o risco dessa mulher morrer mais cedo por doença cardiovascular. E, além do mais, Tem influência óssea também? exato, ter osteoporose. Então, eh, nesse aspecto, tem aí algumas coisas que eu acho que vale a pena a gente levantar, porque as pacientes falam assim: "Ah, mas se eu fizer uso de reposição hormonal desde os 40 anos, eu vou atingir aqueles 5, 7 anos antes, e aí eu vou começar com ter um risco maior". Então a gente sabe claramente que aquilo que a gente fala do risco de câncer de mama, do risco dos problemas, eh, que vão acontecer ali ele diz respeito exclusivamente a um tratamento iniciado na menopausa natural, tá certo? Vários estudos mostram que essas mulheres que fizeram reposição hormonal antes dos 40 anos, elas não têm nenhum estudo que mostrou que elas têm risco aumentado. E tem sim estudos que mostraram que Não fazer não pode ser fazer aumenta o maléfico. risco dela. E faz-se até quando? Então essa é uma outra boa pergunta também. Normalmente a gente
faz a reposição hormonal dessas pacientes com menopausa precoce até mais ou menos a data que ela deveria parar naturalmente, entendeu? Aí quando a gente, por exemplo, lá pelos 50, 50 e poucos anos, a gente para E ver como fica. e reavalia, tá certo? Apresentou sintomas, Apresentou sintoma, o osso não tá bom, a vida sexual tá muito ruim, a vagina tá muito ressecada. Se eventualmente ela precisar, pode prolongar um pouco mais na medida da necessidade. Gustavo, eu queria te agradecer enormemente. Eu acho que para quem nos escutou, eu acho que é um tópico extremamente pujante, né? Porque, graças a Deus, a enorme maioria das mulheres irão passar por isso. Sim. Se Deus quiser, a grande maioria das mulheres irão passar por isso. E desmistificar esse período para dizer a elas que, como qualquer período da vida, qualquer momento de anseio, qualquer momento, fase que se vive, é uma fase que pode ser contornada, que com o médico pode atenuar, eventualmente com orientação ou, se necessário, medicação. Então, eu queria agradecer, porque é um privilégio ter você aqui, com toda a sua robustez, conteúdo, formação, despender esse tempo conosco. E aí eu queria te perguntar, para quem nos escuta, se alguém quiser te procurar, como é que te acha? A gente obrigado, Luiz, foi um prazer imenso estar aqui com você. A gente, eh, tem bom papo, né, a gente gosta de bater um papinho, né, Luiz, desde as épocas lá da residência Contando do história, HC. contando caso. Porque na verdade a vida é uma coisa muito rica e falar sobre a vida, falar sobre as pessoas é uma coisa que de fato, traz alegria pra gente, né. E você nesse sentido, você é uma pessoa que entende muito esse, entre aspas, esse lado filosófico da vida e gosta disso, né, Obrigado. degusta isso. Então isso é uma coisa legal. Então com relação a me achar, pode procurar na internet drgustavomaciel.com.br. Eu tenho, é relativamente simples, pode me procurar aqui na Originare também, que é a clínica onde a gente atende, eh, que a gente está à disposição também para ajudar quem precisar e caminhar junto aí com você também. Obrigado, meu querido.